Você quer desfrutar de viagens exclusivas com até 80% de economia? Então não perde essa aula, porque hoje eu vou falar sobre os principais programas de fidelidade que eu utilizo para eu conseguir fazer isso. Se você não me conhece, meu nome é Amanda e eu faço parte do EMA Estratégia Milhas Aéreas. Bom, gente, sobre os programas de fidelidade que eu uso, já existe um vídeo aqui no canal sobre como que funcionam os programas de fidelidade e hoje eu vou abordar os que eu mais uso. Contextualizando, igual eu já falei antes, no outro vídeo, né, o programa de fidelidade ele tem como objetivo reter os clientes, que é fazer com que os clientes comprem mais vezes naquele estabelecimento ou com aquela empresa prestadora de serviços. E também tem o objetivo de atrair novos clientes. Porque se a gente tem duas opções, três, enfim, quantas opções a gente quiser, né, no mercado, quantas estiverem disponíveis, vamos dizer assim, a gente sempre vai optar por aquela que nos dá mais benefícios. Então, as empresas vão criando os programas de fidelidade justamente para poder chamar a atenção dos clientes e também dos potenciais clientes. E dentro disso eu vou até mostrar para vocês um dos programas de fidelidade que eu participo, que é de uma loja de bolos. Aqui no meu serviço a gente gosta muito de fazer confraternização de aniversário, por exemplo, despedida, quando o pessoal tá sendo transferido, né, ou então está aposentando, qualquer coisa assim. E então a gente sempre compra bolos e eu tenho um cartãozinho de fidelidade que todas as vezes que eu completo, eu ganho um brinde. Não preciso completar tudo. Se eu atinjo esse daqui, por exemplo, eu já consigo resgatar um brinde. E quando eu completo a cartela inteira, eu ganho um brinde melhor. Um outro exemplo é loja de acessório. Muitas lojas têm um cartãozinho similar a esse. E à medida que a gente vai comprando, a gente também vai ganhando carimbos e eles costumam dar algum desconto quando a gente completa a cartelinha toda. Então, na casa de bolos, por exemplo, eu ganho um brinde. Já na loja de acessórios, eu ganho um desconto na compra. E ainda tem um outro que muita gente conhece, mas talvez nem todo mundo tenha percebido que é um programa de fidelidade, em relação ao iFood. O iFood tem duas modalidades lá de programa de fidelidade. Uma delas é a assinatura de clube, que a gente vai pagar ali um valor por mês. Tem a opção, acho que de 5 ou de 6 reais, e você ganha uma quantidade de cupons para você gastar dentro de um período. Quando você quer utilizar mais cupons do que o que eles oferecem, eles também têm lá para você comprar um novo pacote, né, de cupons. Esse tipo de programa é para te incentivar a sempre comprar com eles e a gente está pagando ali pelos cupons, mas está recebendo de volta muitos. A gente tem a possibilidade de comprar em muitas lojas, né, vamos dizer assim, com desconto tanto de frete quanto dos produtos. E dentro do iFood também tem um outro tipo de programa de fidelidade que é das próprias lojas. Então, sei lá, se você quer comprar um açaí, tem loja lá dentro do iFood que se você compra na mesma loja 3 ou 5 vezes, a próxima compra você tem um desconto lá que às vezes é de 20 reais. Então é outra forma de fidelizar o cliente dentro do próprio iFood, tá bom? E agora vamos passar então para a parte das viagens mesmo, né? Esse dali eu estava mostrando que às vezes os programas de fidelidade são bem simples e a gente não percebe, mas agora vamos para o das viagens, que é um pouquinho mais completo. O primeiro programa que eu vou falar com vocês é o que eu mais uso, que é a Livelo. Esse programa ele está dentro da categoria de bancos. Quando eu trocar de categoria eu vou falar com vocês, mas por enquanto são todos de banco. Como que ele funciona? Você tem a opção de fazer um cadastro gratuito e você já consegue acumular pontos nas suas compras diárias. Esse é o comecinho de tudo.
Depois você pode utilizar esses pontos para você resgatar produtos. Se você tiver um cartão, você pode ter o desconto na fatura. E você também pode transferir os seus pontos para outras empresas, que é, por exemplo, para companhia aérea, então para hotel. Nesse caso aqui, o que eu mais uso em relação ao Livelo é o acúmulo com o cartão de crédito, porque o meu principal cartão ele acumula na Livelo, e eu também faço as compras bonificadas. Eu tenho uma assinatura, ou seja, eu pago o clube Livelo, faço esse pagamento porque é interessante para as minhas estratégias, para os meus objetivos, mas então, tipo assim, utilizo de 3 formas, né? Acho que eu falei 2 antes, mas utilizo de 3 formas e para mim é super adequado. Não vai ser para todo mundo que vai ser assim, mas para a maioria das pessoas a Livelo é bem legal. Agora vamos falar sobre as assinaturas, né, da Livelo. A ideia aqui não é fazer propaganda, tá? Vou contextualizar um pouquinho para vocês e vou focar, claro, nos programas que eu mais utilizo. A Livelo ela tem 7 opções de assinatura que vão de R$ 25,00 por mês até R$ 760,00 por mês. Cada nível desses, né, cada assinatura dá uma quantidade de pontos. Normalmente não faz diferença se você é do clube mais barato ou do clube mais caro quando você vai participar de promoções de transferência bonificada ou de compra bonificada. Então eu tenho o plano que era o mais barato na época que eu fiz adesão, que é o segundo, é o Clube Classic. Eu recebo 1.000 pontos por mês e a cada 3 meses eu recebo mais pontos. Hoje em dia eles têm um plano de assinatura por tempo limitado, né? Só quem pegar agora na promoção que consegue, que é o Mini, que aí ele é de 500 pontos. Mas assim, o clube como um todo não faz diferença qual plano que você vai assinar. A tendência é que nos clubes mais caros o custo para cada 1.000 pontos seja inferior em relação aos mais baratos. Porém, a gente não pode concentrar as nossas energias e o nosso dinheiro em acumular dessa forma com assinatura de clube, porque senão a gente vai pagar muito caro pelas nossas viagens. Quem já assistiu os outros vídeos sabe que o objetivo é sempre a gente reduzir o nosso custo para cada 1.000 pontos dentro dos programas, então a assinatura por um custo muito alto não compensa. Para quem realmente utiliza todos os pontos, para quem utiliza muito mesmo, pode valer a pena. Às vezes esses R$760 aqui justifica para a pessoa, né? Mas não é o meu caso eu só queria aproveitar as promoções de compra bonificada e também de transferência bonificada. Então, tanto faz qual clube que você escolhe quando o seu objetivo é parecido com o meu. Próximo programa de fidelidade é o Atomos. Ele eu uso só porque eu tenho o cartão e eventualmente tem alguma compra nele, mas assim, é mais para parcelas antigas que eu tenho dependente. E na época eu tinha o C6 Carbon quando eu comecei a usar ele, e agora eu já não tenho mais. Eu fiz o downgrade porque ficou muito caro e deixou de ser interessante considerando a meta de gastos. Então eu não estou usando muito o Atomos. O que eu tenho lá, o que acontece é que eu mando para Livelo. O Atomos ele tem uma especificidade em relação a isso. São poucos programas que dão a opção de a gente resgatar ou de a gente transferir os pontos de um banco para o outro, e é o caso do programa Atomos, que permite a transferência para o programa da Livelo. Outro programa que eu utilizo, aí esse é o segundo que eu mais uso em relação a cartão de crédito, que é o Yupi. Esse programa eu acumulo num dos cartões
que eu concentro os gastos, é a minha segunda opção de cartão, vamos dizer assim. Ele é do Itaú, tem um shopping ali vinculado também, assim como a Livelo, dá a opção de desconto na fatura, dá pra gente resgatar para as principais companhias aéreas, então assim, é um programa interessante. Eu não uso tanto porque eu acho as promoções mais limitadas e também o meu cartão acumula menos do que o que pontua na Livelo. Então assim, é a minha segunda opção de programa de fidelidade de banco. Tem outro programa também que eu utilizo, que é o Interloop. Esse programa ele é bem novinho, ele é o mais novo desses que eu comentei. Acho que ele surgiu esse ano, não lembro a data ao certo, acho que foi esse ano ou ano passado, não sei. Ele é bem novinho mesmo, então ele ainda não tem muitos parceiros. Eu acumulo nele mais quando o meu cartão me dá algum desconto extra. Então, tipo assim, é pouca coisa mesmo, mas tá lá. Acho que o que é interessante nele, vamos falar, né, da parte boa dele, é que ele tem um custo mais baixo quando a gente quer comprar pontos. Eles sempre fazem promoção e a gente costuma conseguir transferir pro Azul Fidelidade com um bônus bem legal. Então essa é a parte boa dele. Mas assim, para outras companhias aéreas já não tem jeito, porque o único parceiro de companhia aérea que eles têm é a Azul Fidelidade. Então assim, ele é um pouco mais limitado. Próximo programa de fidelidade que eu utilizo, mas ele também eu uso pouco, é o Espera. O Espera ele é do Banco Santander. Ele tem uma quantidade boa de parceiros, tem umas promoções muito boas, só que eu acho ele um pouco mais restrito em relação ao resgate, porque para a gente enviar para companhia aérea, por exemplo, o limite ou o mínimo dele eu acho bem alto, considerando o meu uso mesmo. Então vamos supor, se eu quiser transferir hoje para a Azul Fidelidade, eu acho que eu preciso de 30 mil pontos. Aí eu não gosto de ter essa restrição, sabe? Porque muitas vezes eu vou emitir a passagem bem mais barato e quando eu mando o ponto para a companhia aérea, acaba que a validade fica super limitada. Então eu não gosto de deixar muitos pontos lá parados, vamos dizer assim. Mas é um programa com muitos parceiros. Se você tem um cartão do Santander, provavelmente você vai acumular aqui. Se não for, por exemplo, de companhia aérea, sei lá, o da Gol. O cartão da Gol emitido pelo Santander vai acumular na Smiles. Mas assim, se for um cartão do Santander mesmo, provavelmente você vai acumular aqui. Ele também tem a opção de clube, mas aí eu já acho o clube do Santander um pouco mais complexo para a gente poder assinar, porque ele é mais caro se a gente for olhar o custo para cada 1000 pontos. Eles têm opções baratinho por mês, só que assim, não, a restrição aqui nesse programa aqui faz diferença qual que é o seu clube. Então, na hora que a gente vai transferir, o mínimo para transferência faz diferença qual que é o seu clube. Aí eu não gosto muito dessas restrições. Mas assim, é um programa muito bom em relação à transferência bonificada, compra bonificada, coisas assim. Só para mim a estratégia que eu não acho tão interessante. Eu uso ele, mas é menos do que os outros programas. Agora falando sobre os programas de companhia aérea. Eu separei 3 para poder falar com vocês e 2 deles eu uso bastante. Um deles é o Azul Fidelidade. O Azul Fidelidade, como o próprio nome diz, é da Azul. Ele tem níveis, são 4 níveis, assim como os outros programas têm. Os níveis não são todos, né? Tipo o Ilup não tem, nem o Atomos, mas assim, o Azul Fidelidade tem níveis e
faz diferença qual nível que você está. Mas no meu caso, como tem um outro programa que eu também utilizo muito, eu não fico muito focada em chegar no nível mais alto não, porque hoje, para a quantidade de viagens que eu faço com a Azul, eu precisaria ter o cartão da Azul para poder conseguir o status mais alto, e a meta de gastos dele é muito alta, então para mim ainda não está compensando. Tem como conseguir isenção, mas assim, eu estou tentando dar uma reduzida nos meus gastos, então como ele tem meta de gastos, não estou querendo pegar por enquanto. E isso eu estou falando de um contexto geral, inclusive dos meus adicionais. Eu poderia colocar os adicionais e tal, mas como tá todo mundo tentando reduzir um pouquinho, aí se a gente chegar no que a gente realmente quer, não vai dar certo em relação a atingir a meta para eu conseguir fazer a solicitação de isenção. Então não fico focada nisso. Mas assim, ele é um programa bem legal, a gente consegue desconto na compra de passagens, consegue maior número de beneficiários quando a gente vai emitir passagem. Se você não sabe, a Azul ela tem uma limitação de CPFs que é bem restrita, vamos dizer assim. O normal são 5 CPFs diferentes do seu. Então você pode emitir passagem para você e mais 5 pessoas. Se você quiser emitir para uma 6ª pessoa, você tem que tirar um desses 5, aguardar um período para cadastrar, aguardar um período e depois você pode emitir para essa 6ª pessoa. E aí, no caso do programa de fidelidade deles, quando você está em níveis mais altos, a partir do 2º nível você já começa a ganhar uma quantidade maior de beneficiários. Então, se você está no nível básico, são os 5 que eu falei. O 2º nível é o Topaz, você passa a ter 6. Depois é o Safira, que é o nível que eu estou hoje. Aí tem 7 beneficiários. E depois tem o Diamante, que são 8 beneficiários. Além disso, tem a bagagem despachada, tem acesso à sala VIP, direito a espaço azul nos voos. Então, assim, tem vários benefícios bem legais desse programa. E eu uso bastante o programa da Azul. Os descontos nas passagens, gente, são muito legais, porque a gente não precisa fazer nada. Na maioria das vezes, é só a gente entrar, que ele já vai olhar qual que é o seu nível e vai te dar os pontos, já vai te dar o desconto ali automático. Normalmente o desconto está vinculado à emissão em que pelo menos um dos passageiros seja o titular da conta. Então isso também tem que ficar bem atento. É o jeito que a Azul arrumou para poder limitar em relação a gente não ficar emitindo passagem para todo mundo com desconto e pra gente mesmo não. Mas é isso, o programa da Azul eu uso bastante. Transferência bonificada. Normalmente a gente vê promoções aí de 60%, teve uma época que estava menos, 50%, mas nos últimos meses tem aparecido algumas promoções de 90%, 100%, 110%. Para quem não é clube, para quem só tem o cadastro gratuito, normalmente gira ali em torno dos 70%. O que isso significa, né? Se você tem 1.000 pontos no banco e vai transferir para o programa Azul Fidelidade, na hora que os seus pontos chegarem no Azul Fidelidade, em vez de ser 1.000 pontos, você vai ter 1.700 ou 1.900, 2.000, 2.100, dependendo de qual nível que você tem. E a Azul também possibilita que a gente assine o clube deles. Aí o clube também tem a opção da gente assinar uns clubes mais top, vamos dizer assim. Deixa eu até ver aqui quais que são as opções do clube. Eles têm clube 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e 20.000. Esse número é quantos pontos que você ganha por mês. E quando você
tem o clube 20 mil, por exemplo, você automaticamente já consegue ter o nível diamante, que é o que eu comentei lá, que tem muitos benefícios. O que seria, né, ter o diamante? Você tem 20% extra na transferência de pontos, você recebe 20 mil pontos por mês, tem a possibilidade de utilizar o espaço azul ilimitado nos seus voos nacionais, consegue marcação antecipada grátis, marcação do assento, né? Então tem vários benefícios assim que são muito interessantes. Agora, quando você vai para a questão do nível diamante, aí você tem outros benefícios, que aí, por exemplo, você tem direito a passagem cortesia se você atinge uma meta, tem várias coisas assim. Os pontos não expiram, mas acho que é principalmente isso. Próximo programa de fidelidade que eu vou falar é o Latam PES, que eu também uso bastante, é o segundo que eu comentei que eu uso. Não sei qual dos dois que eu uso mais. Até ano passado eu usava mais o Azul Fidelidade e aí eu comecei a usar muito o Latam PES recentemente. Por que eu tenho usado muito? Porque a Latam, eu tenho a sensação de que eles oscilam menos o valor das passagens em milhas. Ainda não é que o pessoal já tenha falado isso, mas quando eu vou pesquisar, eu vejo que, por exemplo, a Azul eu vou ter lá passagem de 3 mil pontos até 90 mil pontos. E já na Latam a gente vê que tem muitas, sei lá, por 4 mil pontos. E aí o mais caro que eu vejo é, sei lá, 30 mil, por aí. Então eu consigo, para mim é um pouco mais palpável, sabe? Eu calcular o custo máximo das passagens, eu consigo saber, controlar melhor quantos pontos que eu tenho que ter para uma emissão de última hora, coisas nesse sentido. E aí a Latam ela tem muita promoção de compra de passagem, sei lá, por 3 mil pontos, 2.700 pontos, 3.500, e aí nesses casos, tipo, a passagem sai muito em conta. Já o da Azul, mais baixo que eu consigo ali é na faixa de 3.600, tem uma diferença em relação ao custo das milhas, o valor das milhas também, nesses programas de fidelidade. O da Latam é mais caro, mas eu não enxergo que é essa diferença tão discrepante assim, quando a gente pensa que os trechos mais em conta da Azul, médios, vamos dizer assim, vai ser ali na faixa de 8 mil, 10 mil pontos, e o da Latam é 3 mil. Então, para os trechos que eu faço, o da Latam também é muito interessante. Os lugares, os destinos, eles são operados tanto pela Azul quanto pela Latam, partindo aqui da minha cidade. Então, para mim é interessante ter nos dois programas, para mim tem sido bem vantajoso. Só que aí o que eu faço é que eu não jogo todos os pontos para Azul e não jogo todos os pontos para Latam. Eu vou mantendo ali equilibrado de acordo com a quantidade de pontos que eu tenho, ou que eu vou querer utilizar. Então, por exemplo, se você for olhar hoje na Azul, eu acho que na minha conta tem 130 mil pontos, só que eu tô considerando, tipo, para 3 pessoas, que eu e meus pais. Então, ali tá bem bom. Já na Latam eu tenho 40 mil pontos e eu sei que para os trechos que a gente quer viajar, né, eu vou precisar só desses pontos para poder emitir para nós 3. Então eu vou dando uma equilibrada ali de acordo com os meus objetivos. A Latam tem muitos parceiros também, tipo assim, não é uma quantidade muito exorbitante, mas isso é comum entre a Azul e Latam. Só que eu acho bem simples. Por exemplo, se eu quiser acumular pontos com Booking, por exemplo, o da Latam é facinho, tem acúmulo bom, então acho bem legal. Só que é importante falar que é o seguinte, a partir do ano que vem, a Latam já vai fazer algumas mudanças no programa de fidelidade, então a gente tem que acompanhar para ver o que é que vai acontecer.
Parece que eles vão mudar principalmente em relação a como que você faz para mudar de nível. Parece que eles vão simplificar as regras, vamos dizer assim, mas aí mais detalhes mesmo a gente vai ver com o tempo, né? Se vai ter variação no preço das passagens, como que vai ser isso. Mas hoje eu utilizo bastante o programa da Latam. Inclusive, gente, aproveitando, já que eu falei que eu também uso muito da Azul, a Azul mudou esse ano. No começo do ano teve alteração e muita coisa a gente acabou vendo depois, né, na prática. O fato de eu ter aumentado o uso da Latam e ter reduzido um pouco da Azul não foi por causa da mudança, porque para mim não impactou tanto, mas enfim, para outras pessoas, sei lá, que tinham o hábito de comprar pontos na Azul, por exemplo, pode ter feito diferença, porque antigamente a Azul acumulava pontos qualificáveis na compra de pontos e hoje não tem mais isso. Então, se a pessoa quisesse subir de nível na compra de pontos, ela conseguiria e hoje em dia não consegue mais. Então, assim, tem algumas mudanças que no meu caso da Azul não impactou, vamos ver como é que vai ser o da Latam. E muita coisa também a gente só percebe depois, né? Igual eu falei, na hora que realmente implanta, que a gente vai ver como que vai ficar isso na nossa realidade. Eu já tinha uma ideia e se confirmou, né? Tipo assim, eu imaginei que não fosse alterar tanto para mim, de fato não alterou. Mas aí vamos aguardar. Eles já divulgaram algumas coisas que vão ser alteradas. Então tem aqui qualificação, que é esse de mudar de nível, né? Em relação aos benefícios também, que diz que vai ter benefícios adicionais, validade dos pontos, que vai poder ter validade estendida, e diz que também vai ter novidade em relação ao acúmulo e resgate dos pontos na hora que for contratar serviços adicionais de voo. Próximo programa é da Gol, é o programa Smiles. Bom, já teve um período que eu usava muito da Smiles, mas agora, considerando os meus objetivos atuais de viagem, a Smiles é a que está menos interessante para mim. Então é um programa que eu tenho ali, eu até tenho uma quantidade muito boa de pontos lá, só que a validade dele está boa também. Então, tipo assim, tá lá e eu vou usar quando eu achar que for mais propício. Mas assim, esse da Gol, né, a Smiles, eu tenho usado mais para eu transferir meus pontos para hotel, porque as milhas da Smiles têm um custo mais baixo, então eu consigo ter um desconto maior quando eu vou hospedar em algum hotel do programa que eu mais uso, que eu vou falar daqui a pouco. Dentre esses 3 programas, normalmente o da Smiles é o de custo mais baixo. Eu não vejo muitas promoções abaixo de, sei lá, 5.000 pontos, pelo menos não partindo aqui da minha cidade. A maioria ele vai ser na faixa de 8.000 pontos, só que aí a minha cidade não... Os voos com a Gol não têm sido tão interessantes. Igual eu falei, já teve época que eu usava mais, mas eu senti que esse ano para mim não foi tão bom. Existem técnicas que a gente consegue saber quais são as principais companhias aéreas em relação aos trechos. E aí para mim, tipo assim, como a gente já tem essa noção, né, na hora que a gente vai colocar na prática, a gente vê que realmente faz ou não faz sentido pra gente. E como eu tô com determinados destinos em mente e a Gol não opera saindo daqui da minha cidade, então para mim não tá sendo interessante. Mas assim, para outras pessoas esse é o principal programa de fidelidade. Então depende, cada pessoa vai ser uma situação. E cabe a gente aprender a analisar, né, o que é mais aplicável para a gente em cada contexto. Sobre esse programa de fidelidade, eles têm parceiros muito legais.
É assim que eu acumulo meus pontos. Eu consigo comprar crédito do Uber, por exemplo, e ganhar pontos. Se eu quisesse resgatar, eu também poderia. Normalmente eu não resgato porque não acho que vale a pena, mas assim, se eu quisesse, poderia. E o da Gol é o que tem coisas mais diferentes, vamos dizer assim. Você consegue, por exemplo, comprar uma viagem de cruzeiro utilizando pontos. Então, tipo assim, ele é diferente de todos, né? O shopping deles é bem legal também, só que a gente tem que tomar cuidado em relação ao custo, porque costuma ser um pouco mais caro, mas assim, tem umas promoções de compra bonificada que são muito fora da curva. Então assim, pode valer a pena. Agora vamos para outra categoria, que vai ser a última que eu vou falar hoje, que é em relação aos hotéis. Eu peguei 2, dessa vez eu vou trocar a ordem. Vou falar primeiro do Booking, que é o programa de fidelidade que muita gente participa e não sabe que participa. A Booking tem um programa que é o Gênios. Esse programa, à medida que você vai... Na verdade, acho que quando você faz o cadastro nele, você já começa a ganhar 10% de desconto nas hospedagens. E à medida que você vai hospedando com eles, você vai subindo de nível e chega até 20% de desconto. Faz uma diferença bem grande isso, viu, gente? Nossa! É um jeito, assim, bem tranquilo de economizar nas suas hospedagens. E tem outros benefícios, por exemplo, desconto no aluguel de carro, café da manhã em algumas hospedagens, consegue upgrade de quarto, não são todas, mas assim, algumas você consegue. Então assim, vai tendo diferenças entre os níveis, eles têm 3 níveis, não paga para poder participar desse programa, então é só você aceitar os termos e é bem simples de usar. Muita gente participa e nem sabe, porque muita gente só vai lá e marca os negócios, ok, e nem sabe, né, que está participando. Mas ele tem coisas bem legais. E o último de todos, que é o de hotel que eu mais uso, que é o UOL. O UOL, ele tem hotéis assim, para todo canto. Eles são os hotéis, por exemplo, Ibis, Novotel, Mercury, Grand Mercury, Hostel, Jojo, tem muitos. Adagio, Pullman, deixa eu ver qual mais aqui, que é bem conhecido. Ibis Budget, são todos da Ibis, né? Sofitel, Fairmont. Então assim, a gente tem hotéis desde hostel até hotel 5 estrelas, resort. Nossa, são muitas opções. E eu gosto muito mesmo desse programa. Esse programa dá a opção de você fazer assinatura e você ganha pontos que depois são convertidos em euros para você abater na sua conta do hotel. E aí você já consegue descontos mesmo quando você só tem assinatura gratuita. É bem simples de usar, o aplicativo deles é tranquilo, você chega no hotel muitas vezes já com o pagamento realizado, e à medida que você vai subindo de nível, você vai ganhando outros benefícios, como por exemplo, welcome drink, upgrade de quarto, late checkout, então early check-in. É bem interessante esse programa. Bom, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Esses são os principais programas que eu utilizo para eu conseguir viajar com economia, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, que eu vou responder com muito prazer. Até mais!